Vasco deve fazer intertemporada em São Paulo. Atibaia deve ser o lugar escolhido. Vamos falar também sobre a saída do coordenador de performance do Vasco. Ele foi demitido? O que é que aconteceu? E também a resposta de Alexandre Matos após surgirem os boatos de que ele e a comissão técnica estavam tendo atritos e o clima era ruim. Isso e muito mais, a partir de agora, no nosso Comentário Vascaíno. Então você já sabe, né? Sobe a vinheta! Salve, salve, torcedor vascaíno! Salve, minha galera do Comentário. Saudações vascaínas, estamos entrando no ar para falar de Vasco. Aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixa seu comentário. Muito obrigado a você que está chegando pela primeira vez. Seja muito bem-vindo ao nosso Comentário. Se inscreve, dá uma moral. Estamos chegando a 13 mil e vocês podem nos ajudar a isso. E olha, antes de trazer as informações do futebol do Vasco, hoje acontece uma reunião muito importante na Câmara de Vereadores, inclusive o Pedrinho já chegou por lá, que vai definir o rumo da situação do potencial construtivo que vai ajudar ao Vasco a fazer a reforma de São Januário. A reunião deve estabelecer a data para a votação do potencial e deve contar com vereadores, outros membros da diretoria do Vasco Associativo. Provavelmente, como disse o Canelas, não deve ter membros da Vasco SAF até então confirmados. O Pedrinho está lá, né, chegando à Câmara de Vereadores, e essa reunião acontecerá para definir a data da votação do potencial construtivo e também os outros trâmites. Então, mais um passo importante, como eu sempre digo, cara, a reforma de São Januário ela é muito importante. Muita gente às vezes trata com desdém, mas é muito importante para a gente, para a questão do torcedor poder ir a São Januário de uma forma que abranja muito mais torcedores do Vasco. A gente sabe que 40 mil, 50, 60, nunca vai abranger a quantidade toda de torcedores do Vasco, mas é importante para um conforto também do torcedor. Isso deve acontecer hoje, essa reunião, e aí após a reunião a gente vai ficar sabendo quando provavelmente a gente deve ter a votação desse potencial construtivo. E olha, ontem surgiu a história, né, o rumor de um clima ruim entre Ramon Dias, Emiliano Dias, Alexandre Matos. Isso, obviamente, como a gente tem conversas com muita gente, acontece sim, sempre um mal-estar, até por pedir um jogador, o jogador não vinha, aí o técnico vai lá, o auxiliar vai lá e fala nas câmaras que tá pedindo esse jogador não chegou. Isso, obviamente, gente, causa sempre um atrito. Mas, porém, isso não quer dizer que os não vão se olhar mais, não vão se falar mais, vai acabar a relação entre eles e tudo mais. E hoje o Alexandre Matos fez questão, por meio de uma rede social, vou ler inclusive aqui para vocês, de falar sobre isso, de falar sobre essa situação. Daqui a pouco a gente continua também falando sobre a intertemporada do Vasco e a saída do coordenador de performance. E olha, o Alexandre Matos falou o seguinte: sempre que se tem uma derrota dura como essa, a qual também tenho responsabilidade, botou ele entre parênteses, começam as teorias da comparação de que o grupo está dividido em grupinhos, o ambiente é ruim, o diretor não fala com o treinador, os salários estão atrasados e por aí vai, para tentar criar mais factoides mirabolantes. A verdade é que, se estou hoje no Vasco, passa muito pelo apoio total do Emiliano e Ramon ao meu nome. Sou extremamente grato, honrado de poder trabalhar com profissionais desse nível, top, super vitoriosos e que são seres humanos exemplares e de fácil convívio no dia a dia. Falou aí o nosso querido diretor executivo. Também disse que nossa relação é boa, a relação entre ele e a comissão técnica, desde quando nos falamos pela primeira vez, e sempre debatemos ideias em prol do Vasco, de um Vasco melhor a cada dia. Aliás, que eles se dedicam para isso é impressionante, fazem o melhor diariamente, e a gente vai trazer aqui para vocês, seguindo as palavras, para que o Vasco consiga as vitórias e alegrias ao torcedor. Certeza absoluta que quanto mais tempo de trabalho essa comissão, os excelentes profissionais que estão no CT e escritório da SAF e a constância de gestão de responsabilidade financeira tiverem no clube, mais rápido o Vasco chegará ao tão sonhado momento de um ciclo de conquistas e de autossustentabilidade.
E entre parênteses aí ele colocou que significa solidez financeira, receitas maiores, maiores investimentos em estrutura e atletas na categoria de base, que é o objetivo principal do projeto da SAF da 77. Peço desculpas por essa doída eliminação. Todos internamente estão sentindo muito a dor da derrota. Sei que são anos de angústia, sofrimento e etc. que geram impaciência e ansiedade. Mas o caminho está pavimentado, ainda precisa de um tempo, ele colocou entre parênteses, para um futuro vitorioso, com certeza chegará. Essas foram aí as palavras do Alexandre Matos para negar que haja um clima ruim entre ele, entre o Ramon Dias e o Emiliano Dias. O que eu sei, o que eu vou falar aqui para vocês é o seguinte: obviamente o Ramon Dias não ficou satisfeito pela não chegada de alguns jogadores. Mas isso não quer dizer que o clima ficou ruim ou que o Vasco tem agora uma briga, que tá todo mundo deixando, que agora ninguém mais se entende, não. Isso foi conversado entre o próprio Ramon Dias, Emiliano Dias, os próprios membros da SAF, CEO, tudo mais, para que isso pudesse ter um desfecho positivo. Porque não pode ter um ambiente ruim no Gigante da Colina, obviamente, e tem que se acertar as arestas. Sobre a situação do Jomar Ottoni, que saiu do Vasco, coordenador de performance do Vasco, que deixou o Vasco, ele não foi demitido, assim como a gente tinha recebido essa informação. O preparador físico deixou o Vasco por conta de problemas particulares em sua cidade. Sua saída após o término do Campeonato Carioca já estava combinada, como trouxe a galera do Guerreiros da Colina, e também confirmada por pessoas dos bastidores do Vasco. Então, essa foi o real motivo da saída do Jomar Ottoni, coordenador de performance do Vasco. Tinha vindo do Palmeiras, mas por problemas pessoais ele acabou deixando o Gigante da Colina. E só para terminar o vídeo, o Vasco vai fazer uma intertemporada, a galera da Atenção Vascaína trouxe isso em primeira mão, em Atibaia. A situação de ter jogos treinos, também de amistosos, não está descartado. O Vasco, inclusive, já conversa com algumas equipes para poder manter o time em atividade e não ficar parado aí até o dia 13 ou 14 ou 15 de abril, que é quando o Vasco deve estrear no Campeonato Brasileiro da Série A. Então, o Vasco vai a Atibaia. Teve gente até brincando, né? O Luxemburgo voltou, porque o Luxemburgo é um entusiasta de Atibaia. Mas o Vasco vai aí até Atibaia, vai ficar esse tempinho aí, vai fazer a intertemporada, vai ajustar as arestas, esperando aí que possa trazer reforços também. E devemos ter algumas partidas, jogos, treinos ou até amistosos durante essa estadia do Vasco em São Paulo. Então é isso. Tamo junto. Muito obrigado, hein? Sempre. Vocês são o principal combustível para que este canal esteja no ar. E nos ajude bastante aí a chegar aos 13 mil. Compartilha bastante com os amigos. Você que está chegando pela primeira vez, se inscreve. Até a próxima e valeu!